Segundo Reis, capítulo 5, nós vamos ler até o verso 14. Segundo Reis, capítulo 5, até o versículo 14, você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo, graças a Deus. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor ministra ao nosso coração e pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos na Tua casa para ouvir a Tua voz neste lugar. E é isto precisamente que precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz, a Tua direção. Não estamos aqui para ouvir homens com filosofias e doutrinas humanas, mas a palavra que sai da Tua boca, que nos alimenta, que nos fortalece, que transforma a nossa vida, é essa que queremos e precisamos ouvir, e é essa que te pedimos esta noite. Pelo poder do Espírito Santo, fala ao nosso coração, Pai. Muda, transforma a nossa vida, corrige os nossos erros pela Tua palavra, é o que eu te peço. E usa-me, Senhor, como um instrumento Teu, com a unção do Espírito Santo, para que eu possa ser a Tua boca neste lugar esta noite. É o que eu te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este é um milagre feito através do profeta Eliseu. E é um texto também muito conhecido, que eu imagino que todo mundo que tem um pouco de intimidade com a Bíblia já ouviu falar sobre esse milagre, essa cura, não é? De um oficial sírio, através de uma palavra de Eliseu. Foi uma cura através do poder de Deus. E sobre cura, a gente encontra muitos textos bíblicos que podem falar para nosso coração a respeito desse assunto.
Mas não é especificamente sobre a cura que eu queria falar hoje, porque esse é um texto que eu acredito tem também uma lição por trás de tudo aquilo que aconteceu, por trás de cada diálogo que nós presenciamos aqui, por trás de cada atitude. Deus quer nos ensinar algo mais do que simplesmente a cura de uma doença, embora ela seja importante. Eu creio que esse texto ele pode muito bem servir de exemplo do nosso relacionamento com Deus. Eu percebo nesse texto algumas tipologias. Eu vejo aqui nesse texto que Cristo é representado nessas palavras. Eu percebo também que a igreja de Jesus também é representada nestas palavras. Talvez a gente, a princípio, não entenda isso, mas eu creio que Deus vai nos revelar isso esta noite. Então, como eu disse, eu não vou usar o texto para falar de cura, porque há curas até maiores feitas por Jesus, narradas no Novo Testamento. E o poder de Deus também se manifestou de muitas maneiras na Bíblia Sagrada. Mas o que eu quero usar o texto essa noite é para mostrar para nós como enxergar aqui Jesus e como enxergar aqui a igreja e o nosso relacionamento com Deus. E aí eu vou usar o texto entendendo de uma forma tipológica. Cristo é tipificado aqui nesse texto quando o texto nos mostra Naamã, o general, um homem forte, poderoso, mandando na Síria, não é? Abaixo do rei está Naamã. O texto mostra Naamã com seu orgulho, porque era um homem forte e poderoso, e por orgulho quase que ele deixa de ser curado, porque a primeira decisão que ele toma é de ir embora. Quando o profeta diz mergulha nas águas, ele já sai embora praguejando, xingando, porque é orgulhoso. É orgulhoso, no entanto, é leproso. No entanto, não tem razão nenhuma para se orgulhar, porque não enxerga a sua própria miséria. Veja, imagina que o seu poder, o seu status, a sua posição, lhe dá direito de se considerar melhor do que outras pessoas. Mas não percebe a própria lepra. Talvez a lepra estivesse nele até para que ele pudesse perceber a sua fragilidade. Mas por que eu digo que isso tipifica Cristo? Não Naamã propriamente dito, mas o que acontece com esse leproso orgulhoso. No final da história, o que acontece com ele? Ele é purificado. Ele fica limpo, irmãos. Ele é purificado da sua lepra. Ele recebe uma lavagem de Deus, não é? Simbolicamente, ao mergulhar naquele rio, Deus está lavando Naamã do seu pecado, do seu orgulho e também da sua lepra. Isso simboliza o que Cristo fez com cada um de nós. Muitos de nós que estamos aqui esta noite, talvez um dia tenhamos sido exatamente como Naamã, orgulhosos, altivos, imponentes, nos achando superiores, não é? Acima do bem e do mal, mas não percebendo a própria lepra, não percebendo a própria imundície em nós. Era assim com você antes de se converter? Era imundo, mas não dizia para ninguém que era imundo, não percebia, não admitia que era imundo, e cheio de orgulho, cheio de vaidade. Então, o que acontece com Naamã é um tipo daquilo que Cristo faz com o pecador. Naamã simboliza esse pecador, que é purificado, que é salvo, que é transformado por Jesus Cristo. Assim eu vejo ele sendo mostrado nesse texto, não é? E há uma alusão a isso, inclusive, no Novo Testamento. Está em Lucas capítulo 4, vamos ler, versículo 27. Em Lucas 4, 27, no Evangelho de Lucas, não é? Há uma alusão ao que acontece com Naamã, mostrando aí essa minha linha de raciocínio, irmãos. Lucas capítulo 4, versículo número 27, está escrito assim: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Ciro.
Veja, a Bíblia está mostrando o que aconteceu com Jesus na sua cidade, em Nazaré, onde ele foi rejeitado, onde ele foi ignorado por muitos, onde não fez muitos milagres. E a Bíblia está dizendo, Deus tem escolha, Deus escolhe, Deus elege. E está dizendo, olha, tinha muito leproso, mas nenhum foi curado, só Naamã, o sírio, foi curado. E assim age Deus, ele salva quem ele quer, ele chama quem ele quer, ele elege quem ele quer. Deus é soberano, não é? Mas o homem Naamã tipifica esta obra de Deus na salvação, e a gente pode enxergar isso aqui. E eu disse para você que esse texto também tipifica a igreja. Por quê? Porque ele mostra que a origem do poder e como nós nos devemos relacionar com o poder. Eliseu é um homem de Deus, abençoado por Deus, recebeu o dom de Deus para curar, para fazer milagres. E ele vai ensinar para a gente como nos relacionar com esses dons que nós recebemos. Eliseu aqui está representando a igreja no texto. Porque hoje os profetas somos nós, irmãos. Aqueles que falam por Deus somos nós. Aqueles que fazem as obras de Deus, Jesus disse inclusive que maiores obras nós faríamos, somos nós. Aqueles que levam a palavra de cura e de salvação, somos nós. Quem é que tem o poder do Espírito Santo? Somos nós. A quem Deus deu poder para testemunhar? A nós. Então, quem são as pessoas que hoje estão investidas de autoridade? A igreja. Mas como nos relacionar com este poder? É o que Eliseu vai nos ensinar nesse texto. Então, eu queria olhar para o texto junto contigo para que a gente pudesse notar estas coisas. Algumas coisas importantes. Primeiro versículo diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Você reparou uma coisa interessante nesse texto? Isso aconteceu na Síria, ele não era de Israel, ele não era do povo de Deus, era um outro povo, era outra história. Mas engraçado que Deus tinha alguma coisa a ver com essa história, você percebe aqui, irmão? Diz aqui a Bíblia que o Senhor foi quem deu vitória à Síria por intermédio de Naamã. Veja, Deus agiu na vida de Naamã sem ele nem ao menos saber disso. Ele achava que era o vitorioso, que era o poderoso, que era o bom. Mas a Bíblia diz que Deus, por ele, tinha dado vitória à Síria. Veja como Deus age aonde ele quer. Entende, irmãos? Com liberdade, usando quem ele quer. Mas pelo que o texto me mostra, eu posso dizer que Naamã já estava nos planos de Deus. Amém, irmãos? Eu acredito que todos nós que nos convertemos, a gente não sabia, mas a gente já estava no plano de Deus. Amém? Você não tinha a menor noção disso, mas você já estava no plano de Deus. Quando você se converteu, você apenas descobriu aquilo que Deus já sabia, que você se dobraria a Ele. Naamã já estava nos planos de Deus. Deus já usava a vida de Naamã como bem ele queria. Entende isso? Então o texto começa a nos esclarecer algumas coisas. No versículo 2 diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria de sua lepra. Veja só, a palavra de libertação, de salvação, chegou à casa de Naamã através de uma menina escrava. Você percebeu no texto? O texto está dizendo que uma menina que foi tirada de Israel e não foi adotada, não foi por favor, foi à força, foi escravizada e levada para trabalhar na casa de Naamã, o Sírio. É uma menina escrava. Mas a palavra que trouxe toda a libertação a Naamã veio pela escrava. Alguém que ninguém daria nada por ela. Alguém que não teria o direito nem de ser ouvido. Quem vai ouvir um escravo? Fica quieto aí. O que é isso?
Não, mas ela disse. Ela viu a doença do seu patrão e ela solta assim, meio que de repente: ah, quem dera meu patrão conhecesse Eliseu lá em Israel, porque lá certamente ele seria curado. Veja, a libertação chega por uma menina escrava. Irmãos, o que isso mostra para a gente? Que Deus não está muito aí para as posições, né? Não importa qual é a sua posição, qual é o seu cargo, Deus usa quem Ele quer. Amém? Deus não usa os letrados, os cultos apenas exclusivamente pelos seus diplomas, mas quem Ele quiser, os poderosos, mas também os fracos, os escravos. E através daquela menina, a palavra de salvação chegou à casa do rei Naamã. E Naamã, então, ouve aquilo e fala com o rei da Síria. Você leu o texto comigo? O rei da Síria diz assim: não, deixa comigo, eu vou mandar uma carta, eu vou te dar um pistolão, né, o famoso pistolão, isso aí, olha, foi eu que estou indicando. Qual é o seu QI, Naamã? Meu QI é o rei da Síria, é ele que está me indicando, né? E ele leva uma carta do rei da Síria para entregar ao rei de Israel, e também diz a Bíblia que ele leva muitos presentes. A Bíblia enumera aqui todas as riquezas que Naamã levou. Por quê? Na cabeça de Naamã, cura se compra com dinheiro, bênção se adquire com riqueza. A cabeça de um homem não transformado é assim. Um dia nós pensamos assim também, ou não, irmãos? Naamã pensava desse jeito. Para ele, dinheiro é o que compraria o favor de Deus. Dinheiro é o que facilitaria. E aí, olha, dinheiro e mais uma carta do rei, pronto, aí não tem mais. Agora, o que vai impedir? Fala. Está com grana, ainda está com a carta de recomendação do rei, todas as portas serão abertas. E ele leva esse dinheirão todo lá para o reino de Israel, não é? E na mentalidade do rei com quem ele fala, olha o que acontece, versículo 6. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Veja, na mentalidade dele e também do rei da Síria, a cura, a bênção, se consegue por influência. O rei manda a carta também na expectativa de que a sua influência possa submeter Deus à sua vontade, não é? Então ele manda a carta e diz ao rei de Israel: olha, eu estou mandando esse homem aí para você curar ele. Olha que fácil, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Rei é assim, manda, fala e vai, né? Vai lá, estou mandando para você curá-lo, não quero nem saber. Duas mentalidades erradas, né? A do rei da Síria achando que a influência conquista alguma coisa no reino de Deus, e a do próprio Naamã achando que com suas riquezas ele pode comprar de alguma maneira o favor de Deus. É assim que essa história se desenrola. E aí chegamos ao ponto em que ele recebe de Eliseu a palavra. Eliseu fica sabendo disso e diz: não, é comigo o negócio. Homem de Deus, aqui sou eu. E ele vai ver que existe profeta em Israel. E ele diz: manda o homem aqui. Eliseu, com ousadia da parte de Deus, ele assume a responsabilidade dele como ungido, como homem de Deus. Mas acontece o que diz aqui o versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Veja, ele para à porta da casa de Eliseu. É interessante isso, é um pouco simbólico, porque a casa de Eliseu é a casa dos profetas, né? Não era a residência particular do profeta, né? A gente vê Eliseu à frente de uma escola de profetas, era como que uma igreja, era como que um lugar meio que público, não é um lugar que a gente tem que fazer muita cerimônia para entrar. Mas Naamã é o rei, não é o rei, mas é o general, é o poderoso, ele nem se presta a entrar, não é? Ele fica na porta
diz assim, vai lá, avisa o homem que eu estou aqui, né? Daqui eu não passo, já fiz muito intervindo até a porta. Eu gosto, quando eu leio esse texto, eu me lembro de algumas histórias que aqui na igreja acontecem demais, irmãos, dos maridos. Sabia que a gente tem uma história de marido aqui na igreja? É verdade. Eu tenho vários maridos aqui, eu não, por favor, né? Pega mal, né? Mas muitos maridos aqui começaram trazendo suas esposas até a porta. Oh, como eu já vi esse filme aqui, irmão, são 16 anos de igreja. O camarada vinha trazer a esposa na porta. Aí eu não entro mesmo. Não entro. Né? Não, eu não. Se ele quiser, vem aqui falar comigo. É Naamã, o Ciro, leproso e orgulhoso. E diz, não entro e tal. E fica anos na porta da igreja. Até que um dia ele entra. Até que um dia Deus começa. Aí daqui a pouco eu batizo um, batizo outro. Batiza mais um. Batiza mais outro. E aí vão os maridos, né? Glória a Deus. Por isso que eu digo, Naamã sou eu, irmão. Naamã é você. Naamã somos nós, leprosos e orgulhosos. Achamos que somos alguma coisa, não somos nada, precisamos de Deus. Mas o orgulho não deixa a gente entender isso. Até que um dia a gente entende, aí a coisa acontece. Mas até aqui, Naamã está lá plantado na porta da casa de Eliseu e não tem coragem de entrar. E aí acontece o inesperado, porque diz o verso 10 o seguinte, então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Eliseu também é abusado, né, irmão? Eliseu não deu a mínima para Naamã, né? Avisou, Eliseu, o homem está aí fora. E que homem? Naamã, general, tem divisa no ombro. Eu conheço esse cara como nada. Manda lá um recado para ele. Mandou um menino lá falar com o cara. Eliseu é abusado, né, irmão? Não quis nem saber do cara. Mandou um mensageiro, e o mensageiro com a mensagem bem simples. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Mandou escrito num pedaço de jornal, num papel de pão. O negócio é isso aqui, tu vai lá, mergulha 7 vezes, você vai ficar limpo. No imperativo, né? Não é assim, por favor, general Naamã, se você quiser ficar curado, faça isso que eu estou lhe aconselhando. Não, ele dá na ordem. Vá lá, se molha lá e que você vai ficar curado. E Naamã, orgulhoso, leproso, está demais com isso aí, né? Naamã, porém, muito se indignou. Ficou indignadíssimo e saiu embora, foi logo embora dizendo, não é? E olha só o que ele diz. Eu pensava que ele sairia para me encontrar, que ele se colocaria de pé na minha frente, que ele invocaria o nome do Senhor, seu Deus, que ele moveria a mão sobre o lugar e ele restauraria. Eu pensava que ele ia me dar um passe, ele ia dar uma baforada de charuto em volta de mim, rodar o charuto, passar um incenso, sei lá, eu pensava que ele ia fazer alguma coisa. Não estou imaginando que eu perco o meu tempo, vi da Síria até aqui, para ver esse camarada, nem vi na porta falar quem ele pensa que é. Deixar o general Naamã esperando. Não veio, não baforou em cima de mim, não passou a mão em mim, não fez nada. Perdi meu tempo, mas isso não vai ficar assim não. E vai embora. Todo invocado da vida, irmão. Todo danado da vida. E aí, dizem para ele assim, ele continua dizendo, no versículo 12, não são porventura Abana e Farfá, rios da mar, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar limpo? Voltou e se foi com indignação, vai embora indignado. Mas alguns empregados dele, com muito jeitinho, com muita sabedoria, chegaram perto dele e disseram assim, então se chegaram a ele uns seus oficiais, eles disseram, meu pai, olha o jeitinho de falar, né? Viu? Oficial, não era o soldado raso, não, o oficial, já chega para ele, meu pai, painho, vamos pensar um pouquinho nisso aí, painho, se ele tivesse dito uma coisa, né, difícil, você não faria? Se ele mandasse você subir a escadaria da penha de joelho, você não ia? Se ele mandasse você botar uma garrafinha com mel e uns nomezinhos no congelador, você não botava? Pensa aí, painho, se ele mandasse tomar um banho de abô, você não tomava? Pensa aí, painho, dá uma pensadinha nisso, porque ele não pediu nada demais, ele só pediu para você se lavar e ficar limpo. Aí parece que há um toque, né,
divino na consciência de Naamã, e ele então percebe, fazer o que? Não custa nada, já estou aqui mesmo, né? Perder a viagem, o rio está ali, quem sabe, né? Vou fazer uma fezinha nesse Eliseu, né? Eu vou fazer uma apostazinha nele, então ele vai fazer isso. Ele vai e depois ele vai ver a surpresa, né? Mas aí o verso 15 diz: voltou ao homem de Deus, e ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Viu como ele volta diferente? Na ida nem entrou na casa, agora a Bíblia diz que ele vai na presença de Eliseu. Eliseu continua lá dentro, quietinho na dele. Mas agora ele entra. Ele entra, volta ao homem de Deus, se põe diante dele e aí fala: eu reconheço, Deus existe. Ele reconhece Deus depois da sua purificação. Depois da transformação, ele acaba por reconhecer Deus. E não só isso, mas ele vê a necessidade de mudar de vida. Por isso que eu vejo Naamã como um símbolo do cristão. Tanto orgulho, tanta coisa, até que se rende, e até que de repente vê, enxerga que Deus realmente é Deus e toma uma disposição. Veja só o que Naamã continua dizendo ao profeta Eliseu no versículo 17 e 18. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor o teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto me perdoe o Senhor o teu servo. Alguém pediu para ele fazer isso? Não. Eliseu falou alguma coisa: olha, Naamã, o negócio é o seguinte, você foi curado, agora você tem que mudar de vida. Você não pode mais servir outros deuses. Ninguém precisou dizer. Por quê? Porque ele já sabe. Ele foi transformado, ele reconheceu que só há um Deus. Só um é verdadeiro, todos os outros são mentirosos. Então ele diz voluntariamente: minha vida mudou. A partir de agora eu não me curvo mais diante de outros deuses. Eu não ofereço mais sacrifício a nenhum Deus se não for o Deus de Israel. E ele ainda até diz: você me desculpa, porque eu, como general, eu tenho que às vezes entrar junto com o rei na casa de Rimom, e o rei bota a mão em mim assim, que é para eu me curvar. E eu sou obrigado, é meu trabalho, eu não posso. Isso aí você entende, Eliseu? Ele começou a se preocupar com isso. Olha só, irmãos, que transformação na vida desse homem. Não foi só uma cura, foi uma mudança de mente, de consciência. Foi uma mudança de atitude, uma mudança no seu relacionamento com Deus. Isso aconteceu, e é isso que nós vemos nesse texto. Mas eu disse também que a igreja está tipificada nestas palavras, no que acontece aqui. O texto vai dizer mais adiante a respeito de Gease, um ajudante de Eliseu, um servo de Eliseu, que está depois citado nessa passagem. E eu olho para Eliseu e Gease e eu vejo a igreja. Como eu disse para você, a casa de Eliseu é muito parecida com a igreja, era a escola de profeta. A escola de profeta hoje é aqui, amém, irmão? Você está aqui aprendendo para ser profeta do Senhor, falar a palavra de Deus. Aqui. Era a casa de Eliseu. E lá tinha Eliseu e tinha Gease também, os dois estão lá. Assim como na igreja, a igreja, irmãos, é aqui. A casa do profeta, e aqui tem Eliseu, aqui tem Gease. E esses dois tipificam muito bem o que é a igreja nos nossos dias, irmãos. Porque os dois estão dentro da mesma casa. Gease mora com Eliseu, come da mesma comida, ouve da mesma palavra, estão os dois na mesma casa. Mas há uma diferença enorme entre Gease e Eliseu. E é nisso que eu queria que você pensasse essa noite. Todos nós estamos na mesma casa, mas a Bíblia diz que há o joio e há o trigo. No que o trigo se parece com o joio, irmãos?
há uma diferença enorme entre o joio e o trigo. Entre Geazi e Eliseu havia uma diferença monstruosa. Embora, como eu disse, comessem da mesma comida, vivessem embaixo do mesmo teto, escutassem a mesma palavra, mas a atitude de um, a vida de um, era diametralmente oposta à vida do outro. Então esse texto é muito elucidativo quando nos ensina também a respeito do comportamento da igreja. E há um caso muito interessante aqui. Versículo 10 do texto diz assim: então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, você leu comigo, e o mensageiro deu o recado. Interessante isso, irmãos, porque isso já começa a mostrar para nós o caráter de Eliseu. Eu brinquei aqui dizendo que Eliseu era fogo, era duro, não sei o quê, mas não, está mostrando o caráter. Porque, pensa bem, irmão, se Eliseu fosse pastor hoje numa igreja aí, que a gente vê por aí, né? E alguém diz, ô pastor Eliseu, o negócio é o seguinte, está aí fora um cara famosão. Aí fora está um cara que, olha, ele é presidente não sei o quê, ele é general de brigada, ele é isso, ele é aquilo. Irmão, tem pastor hoje que ia sair de 4, lambendo o cara, quando dissesse que o cara estava na porta da igreja. A reação de Eliseu mostra o caráter de Eliseu. Ele não se contamina com a importância do cara que está na porta. Por isso ele manda um menino. Ele não vai lá aparecer para o cara, dar as baforadas nele, fazer, não. Por quê? Porque ele não quer a glória para ele, ele sabe que a glória é de Deus. E que diante de Deus não tem Eliseu, não tem general, não tem ninguém, todo mundo é igual. Diante de Deus não tem nenhuma diferença. Todos somos iguais. Então isso está revelando para mim já a atitude do caráter. Ele não quer aparecer, ele não quer ser o centro das atenções, ele não quer puxar o saco de ninguém, ele não quer aumentar os dízimos da igreja puxando o saco dos outros. Entende isso? Então ele deixa Naamã lá fora, simplesmente para mostrar o seu caráter. E aí o texto continua dizendo no versículo 16, porém ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. O que aconteceu? Naamã, depois de falar tudo aquilo, olha, eu mudei, agora eu não quero mais servir outro Deus, só Deus, eu reconheço e tal, mas ele tinha levado os presentes. Então, eu trouxe isso aqui, eu quero abençoar. Eu quero abençoar a obra de Deus, eu quero entregar isso aqui para você, Eliseu, eu quero, de repente, a tua casa aí está precisando de umas reformas, Eliseu, essa casinha de profeta aí está meio caidaça, né? Aí, trouxe essas ofertas aqui que vão dar uma levantada nisso aí. E aí, irmãos, mais uma vez Eliseu mostrando o seu caráter. Ele vira para Naamã e diz, Naamã, estou muito feliz que você se converteu. Estou muito feliz que você hoje é um homem transformado. Mas a tua oferta, volta com ela. Pode voltar. Não, mas que isso, Eliseu está maluco, Eliseu. Não quero. Pode voltar com ela. Por quê que ele faz isso? Por que ele libera o homem sem se aproveitar nada dele? Simplesmente porque ele não gostava de dinheiro? Não, duvido. Duvido, irmão. Dinheiro não tem problema nenhum. Dinheiro não tem problema. O problema é o amor ao dinheiro. Esse que a Bíblia diz é a raiz de todos os males. Eu não creio que Eliseu não gostasse de dinheiro. Mas eu creio que ele sabia muito bem que eticamente, que moralmente, que espiritualmente, não era hora de Naamã ofertar. Deixa Naamã para ofertar depois. Ele acabou de se converter. Ele está no primeiro amor, né? Vamos ver se isso dura. Vamos ver se isso é de verdade mesmo. Vamos ver se isso resiste à primeira prova. Vamos ver se não é só emoção porque foi curado. Vamos ver quanta gente Jesus curou e depois nunca mais viu. Vamos ver se volta, vamos ver se firma. Então não é hora. Eliseu não quer se aproveitar de nada, nem do testemunho. Imagina o testemunho. Ele podia botar uma placa na igreja dizendo assim, olha, semana que vem o grande general Naamã estará aqui dando o seu testemunho de conversão. Venha, traga um amigo, de preferência rico. Podia ou não? Naamã caísse numa igreja dessa aí, meu irmão, coitado Naamã. Pensa bem. Cara, iam explorar ele. Eliseu não deixava ele voltar mais para a Síria. Não, tu vai ficar aqui agora.
Todo mundo tem que ouvir esse testemunho. Mas Eliseu é íntegro. Eliseu é honesto. Eliseu tem caráter. Então ele simplesmente diz, pode voltar. Não é que eu não preciso do dinheiro, não é que ele não fosse fazer bem aqui, mas que não é hora de você dar dinheiro. A hora agora é de você caminhar com Deus. A hora agora é de você realmente mostrar que se converteu. Porque se eu aceito o teu dinheiro, de repente lá no fundo, na tua mente, ainda não totalmente transformada, você ainda sai com a sensação de que fez por merecer, de que comprou o favor de Deus, e aí tudo estará perdido. E basta um pouquinho de contaminação para contaminar tudo, irmão. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa, diz a Bíblia. Então, de repente, um pouquinho de entendimento errado naquele momento, na vida de Naamã, poria tudo a perder. Então, embora ele insistisse com Eliseu, ele não quis e disse, não quero. Pode voltar com o seu dinheiro, não quero, não vou recebê-lo. Naamã, então, depois de muito insistir, então, vai embora, levando de volta tudo aquilo que ele trouxe, e não era pouca coisa, era coisa boa, né? Mas aí entra o outro personagem que a gente viu aqui, vamos ver agora um pouco da sua história, Geazi. Versículo 20 diz assim: Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que de sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Pronto. O que entrou no coração de Geazi? O desejo, a cobiça, a expectativa do ganho, do lucro. Né? Ele disse, caramba, o cara queria dar, ninguém obrigou. Né? E aí ele bota Deus no meio. O pior é isso, ele bota tão certo como vive o Senhor, eu vou atrás dele. Não vou perder essa oportunidade. Eliseu deve estar meio gagá. Está vendo aí as paredes tudo precisando de reforma? Não perca essa oportunidade por nada. E ele vai atrás de Naamã, acreditando que está agindo por Deus, irmãos. O pior engano é aquele que você faz achando que é Deus que está mandando você fazer. Porque ele não conhece Deus. Porque ele não tem caráter. Porque o seu caráter não é formado na presença de Deus. Então ele é facilmente enganado. E ele então leva esse engano adiante. E ele corre atrás do homem, dizendo, tão certo como disse o Senhor, foi Deus que me mandou aqui. Eu não vou perder essa oportunidade de levar esse dinheiro. E ele então corre atrás do homem de todo o jeito que ele pode e chega na sua presença. E aí o versículo 22 do texto continua mostrando o seu caráter. Ele respondeu, tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Quando ele chega diante de Naamã meio que surpreso, olha, o que houve? Um problema, Eliseu? Está precisando de alguma coisa e tal? Está tudo bem? Ele diz, não, está tudo bem. Aí ele inventa uma história. Irmão, ele mente que nem sente. Ele mente que nem sente, entende isso? Isso é o caráter. O caráter faz com que a pessoa pense que a mentira é a verdade. E ele mente que nem sente e diz tranquilamente na cara daquele homem, inventa uma história. E olha que mentira bem elaborada, né? Olha, chegaram 2 rapazes aí, e eles estão precisando, são discípulos novos. Criativo, né? Todo mentiroso é criativo. Sabia disso? E o mentiroso tem outra coisa, tem que ter boa memória. Tem que ter uma memória danada, porque se não tiver uma boa memória, vai se enrolar na sua mentira. Mas ele mente que nem sente e diz para Naamã, olha, chegou aí uns discípulos e eles estão precisando de uma roupinha dessa aí que você trouxe, gostei, dá 1 talento de prata, dá 2 roupinhas dessas festivais, é roupa cara, roupa boa, e eu vou levar. E ele vai, fazendo assim, em nome de Deus, na casa do profeta, mentindo na maior naturalidade. E o versículo 24 diz assim, tendo ele chegado ao outeiro, tomou das suas mãos e o depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Veja só, ele acredita estar fazendo um bem
para a casa de Deus. Acredita estar fazendo um bem para a casa do profeta. Que mente confusa, não é, irmãos? Que mente doente, mentiroso, falso, interesseiro, mas acreditando que é Deus que está mandando, acreditando que é a direção de Deus para a sua vida, e é assim que ele vai fazendo. Irmãos, a mentira dele se desfaz, mas se desfaz pelo poder do Espírito Santo. E Eliseu então fala com ele, versículo 26, porém, ele lhe disse, porventura não foi contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Ele não confessa o seu erro, mas ele é entregue pelo Espírito Santo. E Eliseu diz para ele, você não percebeu que eu fui com você no Espírito? E eu vi quando você recebeu estas coisas. Foi no poder de Deus que Eliseu o desmascarou naquele momento. A mentira se desfez pelo poder do Espírito Santo. Parecido com a história de Ananias e Safira, não é? A mentira se desfaz pelo poder do Espírito Santo. Ninguém disse, ninguém falou, mas o Espírito Santo mostrou. E assim aconteceu. E o que Eliseu diz aqui a ele é a lição que nós temos que aprender, de que fazer a coisa certa também é necessário que seja na hora certa. É errado receber ofertas e dízimos? Não, não é errado. Mas Eliseu diz para ele, não era hora. Não era hora. Então, irmãos, nem sempre adianta fazer o que é certo. A gente tem que aprender a fazer o que é certo na hora certa. Entende? Fazer o certo, mas na hora certa. Porque é o que Eliseu diz aqui para ele. Era isto ocasião? Era hora? Geazi, eu não disse para o homem ir embora. Não era hora dele dar alguma coisa. A hora dele vai chegar. Quando ele tiver entendimento melhor, quando ele tiver realmente uma evidência de conversão, a hora dele vai chegar, mas não era a hora. E ele mostra para a gente, irmãos, que o certo tem que ser feito na hora certa. E aí acontece o pior. Eliseu volta-se para ele e diz assim, no verso 27, portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência. Por quanto tempo, irmãos? Para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Quem era leproso no início da história? Naamã. Quem é leproso no final da história? Geazi. A lepra de Naamã passou para Geazi. E o pior de tudo isso é que a atitude dele tem consequência para a sua família. Porque Eliseu diz, essa lepra vai pegar em você e vai pegar na sua descendência, enquanto você tiver descendente, para sempre. Irmãos, até hoje, Geazi continua gerando filhos dentro da igreja. Até hoje, Geazi continua gerando leprosos dentro da igreja. Mas são leprosos que não têm cura, por quem não adianta orar, porque foi lepra colocada por Deus, e essa não sairá. A minha oração é para que eu e você não sejamos descendência de Geazi. Não sejamos assim. Que nós sejamos diferentes. Íntegros, como homem de Deus, desse texto. Que Deus encontre aqui homens e mulheres de Deus, íntegros, que Ele possa usar. Amém?